Olá, pessoal! Meu nome é Gabriele Letícia Zeilinger, eu sou estudante de Engenharia Química aqui na UDESC e hoje vou falar sobre sistemas lineares aplicados a circuitos elétricos. Espero que vocês gostem e entendam um pouco mais sobre o assunto. Agora vamos falar sobre as grandezas elétricas, que são as principais características de um circuito elétrico. A primeira é a tensão elétrica, representada pela letra E. Ela é como a pressão que impulsa os elétrons e é medida em volts, representado pela letra V. A segunda é a resistência, representada pela letra R. Ela mostra quanto um material se opõe à passagem da corrente elétrica e é medida em ohms. E o seu símbolo é o ômega. E por fim, temos a corrente elétrica, indicado pela letra I, que representa o fluxo dos elétrons em um circuito, medida em amperes, representado pela letra A. Essas três grandezas sempre são relacionadas entre si e são fundamentais para entender o funcionamento da eletricidade. Vamos falar sobre as principais leis da eletricidade. A primeira lei é a lei de Ohm. Ela mostra que a tensão elétrica é igual à corrente multiplicada pela resistência. Em outras palavras, quanto maior a resistência ou a corrente, maior será a tensão. A fórmula é E igual a I vezes R, ou seja, tensão igual a corrente elétrica vezes resistência. A segunda é a lei das correntes de Kirchhoff. Ela afirma que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Isso acontece porque a corrente elétrica se conserva dentro do circuito. Por fim, temos as leis das tensões de Kirchhoff. Ela diz que em qualquer malha fechada, a soma das tensões fornecidas é igual à soma das tensões consumidas nos componentes do circuito. Em resumo, toda a energia que entra no circuito também sai. Vamos ver agora um exemplo prático para entender melhor como aplicar a lei de Ohm em um circuito simples. Aqui temos os elementos do nosso circuito. Temos uma fonte de 6 volts com polaridade positiva e negativa, um resistor de 3 ohms, a corrente foi atribuída no sentido horário, e por convenção, o sentido do laço também será horário. Esses são os componentes que vamos usar para calcular a corrente elétrica. Para resolver, utilizamos a lei de Ohm, substituindo os valores de 6 igual a I vezes 3, dividindo 6 por 3, onde encontramos a corrente que é igual a 2 amperes. Então, a corrente que circula nesse circuito é de 2 amperes no sentido horário. Agora vamos resolver um exemplo por método de Gauss-Jordan. Mas antes devemos observar os elementos desse circuito. Temos duas fontes de tensão, uma de 50 volts com polaridade positiva e negativa e outra de 30 volts, também com polaridade positiva e negativa. O circuito possui três resistores, um de 5 ohms, outro de 10 ohms e um de 20 ohms, que é o resistor comum aos dois laços. Já as correntes estão representadas como I1, I2 e I3. A corrente I1 circula no laço da esquerda, no sentido horário. Já a corrente I2 circula no laço da direita, também no sentido horário. E a corrente I3 é a que passa pelo resistor central de 20 ohms, no sentido do ponto A para o ponto B. Começamos com as equações que modelam nosso circuito, obtidas através da lei de Kirchhoff. Na primeira equação, pela lei dos nós, I1 mais I2 menos I3 igual a 0. Segunda equação pela lei das malhas, 5I1 mais 20I3 igual a 50. E a terceira equação, também pela lei das malhas, 10I2 mais 20I3 igual a menos 30. Essas três equações formam um sistema linear, que podemos escrever da forma matricial, onde cada linha representa uma equação e a última coluna representa os termos independentes. Agora vamos aplicar o método de eliminação de Gauss-Jordan para resolver esse sistema. Aqui temos a nossa matriz aumentada, onde vamos realizar a primeira operação, onde a linha 2 recebe a linha 2 menos 5 vezes a linha 1. Isso zera o elemento na posição da segunda linha, primeira coluna. E obtemos essa nova matriz. Em seguida, normalizamos a linha 2, dividindo por menos 5. Agora vamos zerar os elementos ao redor do elemento 1 na segunda coluna. Primeiro, linha 1 recebe linha 1 menos a linha 2, zerando o elemento da primeira linha, segunda coluna. Depois, linha 3 recebe linha 3 menos 10 vezes a linha 2, zerando o elemento da terceira linha, segunda coluna, e obtemos essa matriz. Nessa matriz, normalizamos a linha 3, dividindo todos os elementos por 70, para que o elemento na terceira linha e terceira coluna se torne 1. Em seguida, fazemos linha 1 recebe linha 1 menos 4 vezes a linha 3, para zerar o elemento na primeira linha e terceira coluna. E obtemos essa nova matriz, onde a primeira e a terceira linha já estão na forma final. E na última operação, linha 2 recebe linha 2
mais 5 vezes a linha 3. E, finalmente, obtemos a matriz de identidade. A solução do sistema é I1 igual a 6 amperes, I2 igual a menos 5 amperes e I3 igual a 1 ampere. Com a resolução por método de Gauss, foi possível determinar com clareza os valores das correntes em cada ramo de circuito. As leis de Kirchhoff foram essenciais para montar o sistema de equações que representou o comportamento do circuito. Esse trabalho mostrou que é possível resolver circuitos elétricos não apenas pelos métodos tradicionais, mas também através da representação matricial e do método de Gauss, que nos permitiu resolver o sistema de forma organizada e precisa. O método demonstrou na prática como a tensão e a resistência influenciam diretamente o fluxo de corrente, permitindo uma compreensão completa do comportamento elétrico e do circuito. A abordagem matricial mostrou-se eficiente e sistemática, demonstrando como a álgebra linear é fundamental para resolver problemas complexos. E assim, chegamos ao final deste vídeo sobre a aplicação de sistemas lineares em circuitos elétricos. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada e até a próxima!